eu vou falar no movimento uniformemente variado. E para eu falar no movimento uniformemente variado, uma coisa importante que eu já falei na aula passada. A grandeza física que representa o movimento é aquela cujo valor da velocidade é diferente de zero. Se o valor da velocidade é diferente de zero, isso garante que o móvel está em movimento. Agora, movimento uniformemente variado. Muitas vezes a gente estuda algumas coisas e não presta muita atenção ao nome, ao título que foi dado ao assunto, né? Então, quando a gente fala em movimento uniformemente variado, é mais um título, é mais uma classificação. Não é tanto assim, não é assim. Porque se eu inverter, fica mais fácil da gente entender. Olha aí, ó. Movimento variado uniformemente. Variado quer dizer, ele está variando. Então, o valor da velocidade, valor é diferente de zero, e ele está variando. Mas não está variando de qualquer maneira. A palavra uniforme quer dizer constante. Portanto, uniformemente quer dizer o quê? Constantemente. Se está variando constantemente, está variando a uma taxa constante. Essa taxa constante a gente chama de aceleração. E a aceleração escalar média mede a taxa média de variação da velocidade, que eu vou representar pela letra grega alfa. Eu não vou usar a letra A para aceleração, porque lá na frente, quando a gente falar na segunda lei de Newton, nós vamos falar na resultante causar na massa uma aceleração. Aquela aceleração não é essa aceleração aqui. E se eu usar a mesma letra naquela e nessa, vocês podem ter algum problema aí na frente. A aceleração escalar média, na realidade, mede a rapidez com que a velocidade está variando. Ou seja, implica em variação da velocidade ΔV num certo intervalo de tempo ΔT. Olha aí, ó. Variação da velocidade ΔV num certo intervalo de tempo ΔT. E aqui uma coisa importante. Qual vai ser a unidade de aceleração no sistema internacional? A unidade de aceleração vai ser unidade de velocidade, metro por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Isso é a unidade de aceleração. Metro por segundo por segundo. Ok? Que se eu fizer a conta, como é que eu divido fração? Eu repito de cima, metro por segundo, e multiplico pelo inverso do de baixo. É o frio, viu, gente? Metro vezes 1 é metro, segundo vezes segundo, tá aí. Metro por segundo ao quadrado. Aí eu pergunto para você, qual é o nome da unidade de aceleração? Olha isso aqui, ó. Eu digo para você que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo por segundo. Eu pego uma bolinha e vou largar essa bolinha com velocidade zero daqui, ó. Acompanhe, olha o que vai acontecer. Quando eu largo a bolinha no instante t igual a zero, acontece isso, ó. Veja que a cada segundo ela percorreu uma distância maior. Então o movimento está acelerando, está aumentando a velocidade. Você saberia me dizer qual é a distância que há entre o instante 1 e o instante 2? Alguém sabe calcular essa distância? A grande maioria já começaria a pensar numa fórmula da cinemática para calcular isso, quanto vale essa distância e tal. Vamos raciocinar? Eu vou mudar a pergunta. Alguém é capaz de me dizer quanto vale a velocidade desse móvel no instante t igual a 1 segundo? Olha a aceleração. Se você ler a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, isso não quer dizer nada para você. Porém, observe isso aqui, ó. Você sabe me dizer, se eu orientar esse eixo para baixo, essa aceleração vai ser positiva. Então, nesse caso, qual deverá ser a velocidade no instante 1, no instante 2 e no instante 3? Vamos calcular? Se eu leio 10 metros por segundo ao quadrado, isso não me diz nada. Mas se eu leio 10 metros por segundo, a coisa muda. Por quê? Diz que a cada 1 segundo ocorre uma variação de velocidade de 10 metros por segundo. Como a velocidade era zero e ela vai aumentar em 10 metros por segundo. Olha o segundo aqui, ó. Intervalo de tempo de 1 segundo. Então, nesse caso, essa velocidade é 10 metros por segundo. Alguém tem alguma dúvida aí? Tudo certo? Ó, ΔV, 10 menos 0, sobre ΔT, que é 1, é a aceleração. Lembra disso? Olha aí, ó. ΔV, 10 menos 0, sobre ΔT. Isso me dá aceleração. Então, aqui é 10 metros por segundo. E
aqui, é só somar mais 10. ΔV, tem que ser 10, ΔV. Então aqui só pode ser o quê? Aqui só pode ser o quê? Mais um segundo, 10 metros por segundo a mais. Então vai ficar 10 mais 10, 20 metros por segundo. E aí vai. E aqui vai ser quanto? Ó, mais um segundo. Quanto? 30 metros por segundo. Então vamos entender? A velocidade varia de 10 metros por segundo. Então, quando você fala o nome da aceleração de metro por segundo, fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo do que metro por segundo ao quadrado, só. Tá? Ah, mas eu quero saber quanto vale essa distância aqui. Sim, e aí acabaram os teus problemas. Por quê? Você está lembrado disso daqui, ó? Velocidade média é moving, aceleração constante. A velocidade média é a média aritmética das velocidades, lembra disso? Ora, o ΔT aqui é 1 segundo, então esse cara é 1. Eu quero o ΔS, ΔS é o que eu quero. Eu tenho a velocidade V1 e eu tenho a velocidade V2. Basta tirar a média delas. Então, nesse caso, vai ficar quanto? Vamos ver? 15 metros. Por quê? Ó, 10, que é o V1, mais 20, 30. Divide por 2, 15. O ΔT é 1, multiplica, é 1 vezes 15 é 15. 15 metros. Olha só isso. Olha isso. Mais ainda, ó. E esse ΔS, quanto seria? Vamos lá. Vamos ver quem responde. ΔS aqui é quanto? 5 metros. Perfeito. E esse aqui? E agora aqui? Quanto vai ser esse daqui? Este daqui é só a gente somar e dividir por 2. 20 mais 30, 50 por 2, 25. 20 mais 30, 50. Divide por 2, 25, vezes ΔT. Mas o ΔT é 1, vezes 1 é 25 metros mesmo. Olha aí, ó. E esse daqui agora? Peraí, o restante? Qual seria o próximo aqui? Ih, Hélio, não tem a velocidade? Claro que você tem. Não é 1 segundo a mais aqui? Então, 30, o próximo seria 40. 40 mais 30, 70. Divide por 2, 35. Vezes 1, 35. Olha aí, ó. Agora eu vou te ensinar uma legal, isso chamado regra de Galileu. Repare você que, ó, 5, 15, 25, 35. Se eu dividir tudo por 5, eu obtenho essa sequência de números. Ó, 1, 3, 5, 7. Divide por 5 dá 1, por 5 dá 3, por 5 dá 5. 1, 3, 5, 7. Isso é conhecido como regra de Galileu. Isso quer dizer o seguinte: todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que o móvel partir do repouso e acelerar com aceleração constante em intervalos de tempos iguais, não precisa necessariamente ser 1 segundo, não. Desde que sejam os mesmos ΔTs, certo ou não? Sejam iguais, os deltas S correspondentes estarão na proporção 1, 3, 5, 7. Isso é a regra de Galileu. Louco? Entendeu? Será que você entendeu mesmo? Então vamos ver um negócio, vamos ver um exemplo. E se fosse 6 metros por segundo? Vamos lá. Nosso móvel aqui, velocidade inicial 0. Mesma coisa, ó. Vamos ver se você entendeu, hein? Ó. Cuidado agora. Fala para mim, qual seria esse ΔS? Vamos ver, hein? Eu me preocupo em orientar o eixo, olha aí. Eu me preocupo com as velocidades, olha aí. Qual seria essa velocidade? Isso. ΔT é 1 segundo, então 6 metros por segundo, aqui é 6. Aqui também vai ser mais 1 segundo, aqui é 6, mais 6 dá 12. Aqui mais 1 segundo, mais 6 dá 18, e aí vai, tá? Então vamos calcular isso aqui. Quanto seria? 6 mais 12? 18. Dividido por 2, 9. Vezes 1, 9 metros. Esse aqui? 6 mais 0, 6. Dividido por 2, 3 metros. Olha só aí, ó. Olha, ó. E esse aqui? 12 mais 18, 30. Dividido por 2, 15 metros. Olha aí, ó. E esse próximo aqui? Quanto seria? Mais 1 segundo. Aqui é 18. Soma 6, 24. 24 com 18. Quanto dá 24 com 18? 42. Divide por 2. Quanto? 21. Brilhante. Repare você, divide tudo por 3. Por 3 vai dar 1, por 3 dá 3, por 3 dá 5, por 3 dá 7. Regra de Galileu. Tá certo, pessoal? Tudo bem?
Vamos ver se vai dar certo o retorno. Retornamos bem. Deu certo, o retorno deu certo, tá? Bom, então já sabe que o nome da unidade de aceleração é metro por segundo por segundo. Metro por segundo quadrado é o símbolo, tá? Agora, dá uma olhada. Se a aceleração é igual a aceleração escalar média, então eu posso escrever que é ΔV por ΔT constante. E se essa razão é constante, então vou reescrevê-la assim, ó. ΔV é V menos V0, ΔT é T menos 0. Cuidado, não é VO, é V0. Porque o instante é T igual a 0. Não existe um instante T igual a O. Tá legal ou não? No instante T igual a 0, a velocidade é V0. No instante T, a velocidade é V. T menos 0 é T. Se eu trouxer para cá multiplicando, eu posso reescrever essa equação assim. O V0 somo para lá, V igual a V0 mais ΔT, chamada equação da velocidade instantânea. Ou função horária da velocidade. Repare que em qualquer instante T me permite achar a velocidade V. Por isso que a velocidade é instantânea. Em qualquer instante eu consigo achar a velocidade V. Tá? O que é o V0? É a velocidade no instante T igual a 0, instante inicial. Lembra que eu falei na aula passada? Sempre que tiver a palavra inicial, acontece no instante T igual a 0. Alfa, aceleração escalar, que coincide com a aceleração escalar média porque ela é constante. Ok? E daqui, gente, a gente pode deduzir todas as equações do MOVE. Essa dedução está lá naquele link no material de vocês. Então, daqui eu consigo deduzir a função horária da velocidade, eu consigo deduzir a função horária do espaço, tá? Eu consigo deduzir a equação de Torricelli, e lá também está deduzido, no YouTube, lá naquele filminho de 14 minutos, o valor da velocidade escalar média. Ok? Então, lembrando, isso é muito importante. Vale a pena você dar uma olhada lá. Certo? Então, aqui as equações que regem o movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli é a única que não tem a variável tempo. Aqui tem tempo, ó, ΔS, ΔT. Aqui tem tempo e aqui tem tempo. Então, Torricelli é a única que não tem a variável tempo. Certo? Bom, eu vou pedir depois, então, para vocês olharem, pegarem o material e olharem o link lá do YouTube. Certo? Então, vamos ver a classificação dos movimentos. Nós vimos, na aula passada, que o movimento com relação ao sinal da velocidade pode ser progressivo ou retrógrado. Recordando, o movimento é progressivo quando ele caminha a favor da orientação, a favor dos S's crescentes. Então, lembrando, se numa estrada você nota que as tabuletas de quilometragem estão aumentando, então você está andando no sentido dos S's crescentes. Se você está andando numa rua e a numeração das casas está aumentando, você está andando no sentido dos S's crescentes. Tá? Caso contrário, você está andando em sentido dos S's decrescentes. Quando você anda no sentido dos S crescente, o movimento é progressivo, tua velocidade tem sinal positivo. Caso contrário, você está em movimento retrógrado e a tua velocidade vai ter sinal negativo. Bom, então quem disse que o movimento é progressivo ou retrógrado é o sinal da velocidade. Legal. Hoje nós vamos falar um pouco mais, nós vamos falar em movimentos acelerado ou retardado. Está aqui. O movimento pode ser um movimento acelerado ou um movimento retardado. Mas para dizer se ele é acelerado ou retardado, nós vamos analisar os sinais da velocidade e da aceleração. Cuidado, hein? Eu tenho que analisar os dois sinais. E a vantagem do PowerPoint é que ele pode mostrar isso animadamente. Como assim? Assim, ó. Observe. Um móvel, ele pode estar em repouso, por exemplo, aqui, vamos colocar um móvel em repouso aqui, ó. Velocidade inicial é 0. De repente, ele entra em movimento. Eu vou pedir para você acompanhar a animação. E acompanhar a velocidade dele, inclusive o vetor velocidade. Acontece isso, ó. Acompanhe, ó. Olha aí, ó. Vou voltar. Note o que está acontecendo com o tamanho do vetor velocidade. Notou? Ele estava parado e foi aumentando a velocidade. Então, primeiramente,
Este movimento ele é progressivo ou retrógrado? Como ele andou a favor da orientação, ele é progressivo. Portanto, a velocidade dele vai ter sinal o quê? Positivo. Tranquilo? Legal. Só que o valor da velocidade está aumentando, então ele é progressivo acelerado. Para a gente estudar melhor isso, eu vou trabalhar com esta equaçãozinha. Então vamos lembrar, a aceleração vai ser ΔV por ΔT. Só que o nosso V0 é zero. E a nossa velocidade V aqui, ela é positiva, porque é progressiva. Então veja bem, esta velocidade é positiva. O ΔT é positivo, sempre. Velocidade positiva, ΔT positivo, fração positiva. Então, ele tem uma aceleração positiva. E se eu vou representar a aceleração positiva, eu vou representá-la dessa seguinte forma. Olha a aceleração por um vetor também, uma setinha, no mesmo sentido positivo. Então, aqui eu tenho um movimento acelerado. Tá? Entendeu? Movimento acelerado. Olha que legal. Tranquilo? Sussa, né? Outra possibilidade que você conhece bem seria esta situação agora. Acompanhe, ó. Deixa eu clicar aqui. Seria esta situação. Ele está parado. Só que ele vai acelerar assim, ó. Ó. Olha. Aí. De novo. Está parado e acelera. Olha. Ó. Bom, primeiro lugar. Velocidade inicial é zero. Novamente, isso aqui é zero. Só que o movimento agora é contrário à orientação, então ele é um movimento retrógrado. A velocidade vai ter sinal negativo, essa velocidade é negativa. E se esta velocidade é negativa e o ΔT é positivo sempre, negativo dividido por positivo dá o quê? Negativo. Então ele está com aceleração negativa. Olha aí, ó. E o movimento, então, vai ser o quê? Acelerado. Não, Hélio. Aceleração negativa, o movimento é retardado. Parado. Parou. Se você aprendeu que o movimento é retardado quando a aceleração é negativa, lamentavelmente, você está enganado. Por quê? O movimento é acelerado quando os sinais da velocidade e da aceleração forem os mesmos. Ou os dois positivos, ou os dois negativos. Olha aí, ó. Eu acabei de mostrar isso para você. Tá? Então, fique esperto com isso. Movimento acelerado, sinais de V e alfa são os mesmos. Eles têm mesmo sinal. Hélio, mas e se a aceleração é negativa, quando é que ele é retardado? Então, vamos ver. Acompanhe, ó. Eu vou agora lançar o nosso móvel nessa trajetória. Ele chega com velocidade e olha o que acontece. Ó. Posso voltar a animação? Vou voltar a animação. Olha só, ele chega com velocidade e para. Então vamos ver, de novo. O movimento é progressivo ou retrógrado? Acompanhe. Ele está a favor da orientação, então o movimento é progressivo. Só que ele está parando, então o movimento é retardado. Agora vem comigo. A velocidade final é zero. Então essa carinha aqui é zero. Aí, ó. E o V0, como ele entrou com velocidade no mesmo sentido, esse V0 é positivo. Isto é positivo, mas tem um menos na frente. Então, agora em cima o numerador é negativo. Negativo por positivo dá o quê? Negativo. Então, a aceleração vai ter sinal negativo aqui, ó. Aceleração negativa. Eu vou representá-la assim. Tá? Note, aceleração negativa. Então, Hélio, foi isso que eu aprendi. Aceleração negativa, movimento retardado. Sim. Só que tem uma outra coisa. Acompanhe agora. Ó. Ele podia ter entrado por aqui, pela direita. Assim, ó. Olha aí, ó. Ó e parado. Neste caso, a velocidade final ainda é zero e esta velocidade é negativa. Só para facilitar o que você entender, eu vou trocar aqui por menos V0. Então vai ficar menos com menos dá o quê? Mais. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, a aceleração é positiva. E o movimento é retardado. Olha como é que eu represento a aceleração positiva. Eles têm sentidos contrários, inclusive. Em outras palavras, quando que o movimento é retardado? Quando os seus sinais forem opostos. V e alfa têm sinais opostos. Olha que coisa. Velocidade positiva, aceleração negativa. Movimento retardado.
Velocidade negativa, aceleração positiva, movimento retardado. Hélio, mas eu aprendi assim, ó, aceleração positiva, movimento acelerado, aceleração negativa, movimento retardado. Lamentavelmente, te ensinaram metade da brincadeira. E te ensinaram só essa metade. Esta metade aqui ficou faltando, ó. Então, fique esperto, é bem fácil. Se os dois têm o mesmo sinal, é acelerado. Se eles têm sinais opostos, é retardado. Tá? Se a velocidade é positiva, é progressivo. Se a velocidade é negativa, é retrógrado.